espero que tenham sido muito abençoados pelo tempo de louvor como eu fui. E então, que este tempo de louvor possa realmente ter servido para nós estarmos mais próximos de Deus. Irmãos, nós temos estado a estudar dons espirituais, serviço na igreja. É verdade que ainda não entramos tão especificamente nesta questão dos dons, porque é um assunto que, antes de ser falado, precisa de uma certa preparação para nós estarmos focados naquilo que é o correto. Eu, há cerca de 2, 3 semanas, tirei fotocópias deste livro, custam 4 euros cada um. É uma apostila que tem muitos exercícios que falam de gostos pessoais, aquilo que eu me sinto melhor a servir, como a paixão ministerial, o meu estilo de trabalho e também dons espirituais. Vai ser usado, eu tenho ali vários ainda, eu imprimi 50, na expectativa de os vender a todos, porque eu quero realmente que cada um tenha um, para poder, de alguma forma, progredir neste exercício que nós estamos a ter de procurar aquilo que é o dom que Deus lhe deu. Então, lá no meu escritório depois está lá um caixote com algumas pessoas já compraram. Não há problema se vocês começarem já a folhear, a ler, a fazer alguns exercícios, não há problema, mas depois mais tarde eu ainda vou definir como é que nós vamos fazer isto, esta metodologia de estudo. O nosso desejo realmente é que todos nós possamos perceber qual o nosso papel no corpo de Cristo, aqui em Sesimbra, na nossa igreja. Todos nós temos um dom, pelo menos. Todos nós temos uma capacidade que dá fruto a nível sobrenatural, espiritual, para a edificação do corpo. E a ideia é realmente esta. Obrigado. A ideia é, isto é cantar e depois falar. Beber sumo de uva e pão. A ideia mesmo é esta, é que nós possamos ter um corpo de igreja onde todos se sentem bem a servir. Onde todos se sentem realizados a servir o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da igreja. É verdade que nós vamos ter que pôr a mão na massa, experimentar, trabalhar, para ver, não, eu não gosto muito, acho que não tenho muito resultado nisto, mas nisto acho que tenho. E aí, como que um puzzle, começar a encaixar, porque todos nós temos algo a fazer no contexto de igreja local. Antes de avançar, eu fui dando algumas pistas no grupo do WhatsApp da igreja, o que é que iríamos estudar hoje e talvez nas próximas semanas, com certeza nas próximas semanas, não sei se será só no mês de agosto, eu vou tentar, de alguma forma, compilar o estudo do livro de Tiago. Nós vamos ler Tiago, vamos estudar juntos esta epístola. Porquê? Esta semana, também abordando o tema da questão dos dons, a Cristina mandou para mim um videozinho de cerca de 1 minuto, pouco menos de 1 minuto, de que aquilo era um podcast, 4 amigos estavam a conversar, dá-me a ideia até que era um programa de rádio, penso, em que aquilo que já é o segundo que ela me manda, e há ali realmente muita sabedoria naquilo que é falado ali, e eu achei muito interessante partilhar convosco antes de avançar para o estudo de Tiago, porque achei uma excelente introdução. Hoje em dia nós temos, e isto é palavras daquele programa de rádio, não fui eu apenas transcrevi para aqui, em vez de mostrar o vídeo, transcrevi porque também queria acrescentar algumas coisas. Nós hoje em dia temos a tendência de valorizar mais o dom do que o fruto, e a semana passada nós falámos do fruto do Espírito. Parece que quando alguém põe em prática o seu dom, é muito mais manifestado, ou é muito mais agradável ver o produto final do que a questão do fruto. Nesse programa também dizia que fruto é igual a caráter, é aquilo que o Espírito Santo faz em mim. E é importante percebermos esta diferença. Caráter tem a ver com o fruto, aquilo que o Espírito Santo quer fazer em si, em ti. Aquilo que Ele quer tirar
transformar para chegarmos mais à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Este é o objetivo de Deus para nós. Porém, dom é a performance. Como é que eu posso definir esta palavra? A performance significa o desempenho. Obrigado. O desempenho que a pessoa tem do serviço que faz. Por exemplo, a pessoa pode ter um belo desempenho a tocar viola. Mas como é que está o caráter da pessoa? Dom, performance ou desempenho é o que o Espírito Santo faz através de mim. A forma como o Espírito Santo me usa para edificar outros. E nós temos alguns exemplos na Bíblia e, por exemplo, lembram-se da mula de Balão? Não é? A mula foi usada por Deus. E a mula não se tratava da questão de caráter ou não. Era um animal, mas Deus usou. Há um texto na Bíblia que diz que se mais ninguém louvar ao Senhor, até as pedras hão de louvar. Então, o foco daquilo que Deus quer primeiramente transformar em ti é o teu caráter, que por acréscimo vai influenciar o teu desempenho. Nunca penses o contrário, de que o teu desempenho é prioritário para Deus em relação àquilo que é o teu caráter. A dada altura, neste programa de rádio, um deles diz que eu conheço muita gente que tem excelentes desempenhos, mas tem um mau caráter muito grande. E pode acontecer isso. Basta para isso nós contratarmos, por exemplo, e eu estou a dar este exemplo da música, contratarmos músicos que são espetaculares na parte técnica, mas que nem sequer acreditam em Deus. Mas porque são músicos e são profissionais, fazem aquilo que é o bom desempenho. Mas quando nós lhe falamos de Deus mudar o seu caráter, o quê? Deus? Então, tudo o que nós temos estado a falar, e principalmente aquilo que foi falado pelo Benoit na semana passada, tem a ver com transformação de caráter. Que sim, vai influenciar o teu desempenho. Mas nunca pense o contrário, de que aquilo que importa é o meu desempenho. Porque o meu caráter cuido eu. O Evangelho quer tratar o caráter e não a reputação. É mais uma frase que é dita lá. Reputação é a imagem que eu transmito para alguém, aquilo que eu quero que pensem a meu respeito. E, irmãos, muitos de nós vivem à base de uma reputação. Que quando nós vamos perceber como é que é o comportamento no íntimo, não tem nada a ver com a reputação que parece. Trata-se de integridade. Caráter é aquilo que eu realmente sou e aquilo que o Espírito Santo quer mudar a fim de tornar mais igual a Jesus Cristo. Há quem possa ter uma ótima reputação, mas um péssimo caráter, mas normalmente quem tem um bom caráter tem uma boa reputação. Salvo raras exceções. Nós sabemos que, por exemplo, a dada altura, Jesus não foi muito popular. Ninguém queria muito lidar com Jesus. Aliás, até dos discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro negou Jesus. Disse, não, eu não quero. Eu não me identifico, eu não quero. Porque a reputação de Jesus estava mal vista diante da sociedade que disse, crucifica-o. Mas o caráter diante de Deus era perfeito. Perfeito. Então, se tiveres que optar entre aquilo que é a transformação do teu caráter, ou o teu desempenho, ou a tua reputação, investe no caráter. Porque ao investires no caráter, o fruto do Espírito começa a desenvolver em ti e o teu desempenho vai ser aquilo que é agradável a Deus, que é o que interessa. O teu exercitar do teu dom
vai deixar Deus com um sorriso na cara. E eu achei isto muito interessante como introdução. E se eu não conseguir partir para o primeiro capítulo de Tiago, porque eu tenho aqui uma série de informação que eu acho que é importante nós percebermos antes de entrarmos na carta de Tiago, que tem a ver com a autoria, com a data, com o tema, características da epístola, para nos dar um pano de fundo, para nos dar alicerces de estudo, para quando nós formos ler a carta de Tiago, nós possamos perceber qual é o contexto em que Tiago está a escrever aquilo. Qual é que foi o Tiago que escreveu? Em que data? O que é que estava a acontecer naquele momento quando Tiago escreveu aos seus destinatários? E ao saber isso, depois ao ler a carta de Tiago, vai ter um impacto diferente. Nós vamos perceber qual era o contexto. Então, se eu não conseguir avançar para o capítulo 1, porque para a semana também é dia, fiquem com esta ideia principal, como que se eu tivesse começado pela conclusão. Caráter é primordial para Deus. Performance, ela vai aparecer com treino, com dedicação, é verdade, mas aquilo que é o prioritário para Deus é o teu caráter. Eu achei muito interessante isto porque a carta de Tiago, ela tem uma conotação bastante prática. Tiago foi normalmente considerado, e isto é o que eu vou falar disto mais à frente, mas era como que pequenas frases que ajudavam os seus leitores a perceber o que é que significa ser um cristão na prática. O que é esperado de um comportamento de um cristão. A semana passada nós falámos de obras da carne, obras do Espírito, ou fruto do Espírito. Mas Tiago fala também destas obras em termos práticos. Nós falarmos lá, está lá em Gálatas, o amor, todos aqueles frutos que nós falámos a semana passada, que são vários. Tiago ajuda-nos a perceber como é que isso é colocado na prática. Como é que um cristão novo, e nós já vamos ver a questão da data em que esta carta foi escrita, era algo recente ser cristão, há muito pouco tempo, há cerca de uma década, Jesus tinha ascendido aos céus, houve a perseguição na igreja, a igreja foi dispersa, e agora? Como é que eu, que fui educado como judeu, vivo num país estrangeiro com uma nova identidade sendo cristão? E é esta a preocupação que Tiago tem ao escrever esta carta. A autoria do livro. Então, o autor desta carta identifica-se como sendo Tiago. Nós vimos isso no primeiro versículo do capítulo 1. Está lá. Tiago, e ele identifica-se. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Embora diferentes pessoas chamadas Tiago sejam mencionadas no Novo Testamento, é quase certo que o autor deste livro é Tiago, o irmão de Jesus. Poderia até ser o Tiago o apóstolo, e há alguns estudiosos que, numa primeira fase, confundiram que poderia ser Tiago o apóstolo, porque o apóstolo Tiago não é o mesmo que o Tiago, irmão de Jesus. Mas há conhecimento de que é facto que Tiago, o apóstolo, morreu no ano 44 depois de Cristo, antes da escrita deste livro. Então não poderia ser Tiago, o apóstolo. Alguns estudiosos dizem que o facto de, na introdução, na saudação desta carta, Tiago ter dito Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que tinha de ser uma pessoa muito conhecida para se apresentar apenas com o primeiro nome. As pessoas sabiam quem ele era. As pessoas sabiam que ele era uma referência, uma autoridade, que estava ali a escrever uma carta, e esta carta, depois nós vamos ver quem são os destinatários desta carta. E o irmão de Jesus, por ser família do Senhor, é verdade, família terrena, por conviver com o Senhor de uma forma constante, porque era a família dele.
mais tarde, Tiago conseguiu adquirir essa autoridade diante dos destinatários desta carta. Diz então, isto é justificado por causa da posição de autoridade que Tiago, irmão de Jesus, tinha no seio da igreja, por ser irmão do Senhor, e nós vemos isto em Gálatas 1,19. Era um dos líderes da igreja em Jerusalém e presidiu ao primeiro concílio. O concílio é reunião dos líderes da igreja para se definir posições de doutrina e de teologia. Começou a organizar-se a questão da igreja e era necessário também definir linhas que pudessem combater as heresias que estavam, naquele momento, a tentar minar a cabeça dos cristãos e a igreja. O primeiro concílio da igreja cristã, que ocorreu em 48 d.C., ver Atos 15. Esse concílio é descrito em Atos 15, concílio de Jerusalém. E em Gálatas 2,9, ele é considerado, a par de Pedro e João, como sendo um dos pilares, um dos líderes da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Então, Tiago, o irmão de Jesus, reúne consenso entre os estudiosos de que ele é o autor desta carta que nós vamos começar a estudar hoje. Também convém informar que, a princípio, Tiago, o irmão de Jesus, juntamente com os outros irmãos de Jesus, foram céticos em relação ao ministério terreno do Senhor. Nós vemos isso em João 7,5, diz lá que nem os irmãos acreditavam naquilo que Jesus estava a pregar, naquilo que Jesus estava a querer ministrar à multidão e depois mais tarde também aos discípulos. Mas Tiago acabou por se converter quando se tornou uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15, 7. Depois essa conversão essa que é confirmada pela introdução do seu tratado, pela introdução desta carta, quando ele diz que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, o irmão dele. E ele estava-se a referir, o meu irmão é o meu Senhor. E ele converteu-se só mais tarde, quando certamente, ele com a sua mãe, Maria, terá assistido à crucificação do seu irmão. E deve ter pensado, é o fim. Tudo aquilo que o meu irmão estava para aqui a pregar acabou. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita. E Tiago tem um encontro com Jesus e aí converte o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Segundo alguns historiadores, tais como Egésio, Josefo e Eusébio, Tiago morreu como mártir no ano 62 d.C. Os relatos da sua morte falam que lhe bateram até à morte como uma clava ou uma moca, um pedaço de pau, assim grosso, e depois lançaram o seu corpo do cimo do templo. Tiago, o irmão de Jesus, morreu como um mártir. Irmãos, há uma frase que me marca muito, que é: raramente alguém morre por uma causa que acha que é mentira. Alguém morre por uma causa que sabe que é verdade. E Tiago morreu por amor a Cristo. O historiador Egésio, e isto tudo são historiadores, autoridade, não só para crentes, também para descrentes, são historiadores que, a par daquilo que é o relato bíblico, nós podemos ir ao relato desses historiadores e cruzar a informação, e aí nós vemos que a Bíblia fala a verdade, é veraz. O historiador Egésio identificou Tiago como o justo, testificando a sua extraordinária piedade, o seu zelo pela obediência à lei de Deus e a sua singular devoção à oração. Os seus joelhos foram comparados aos de um camelo, de tanto estarem calejados de estar nessa posição de oração. Que exemplo, irmãos! Que exemplo para nós deste homem que, apercebendo-se quem era o seu irmão, se converte ao Senhor Jesus Cristo e dedica, a partir dali, a sua vida a Cristo, à oração, à escritura, ao escrever esta carta tão rica que nós vamos estudar, ao ponto de ele de ter alcunhas, como joelhos de camelo. Porquê? Porque ele estava sempre ajoelhado a orar.
o justo. Porquê? Porque ele era muito piedoso. A forma como ele agia. E nós vamos ver isso ao longo da carta. Nós vamos ver que existe um cunho de ser justo, ser piedoso, ser misericordioso com aqueles que nos rodeiam. Avançando para mais detalhes daquilo que eu acho que é importante para nós podermos depois partir para o estudo da palavra, data e destinatários. A Epístola de Tiago foi escrita sensivelmente entre o ano 44 depois de Cristo e 49 depois de Cristo. A ascensão de Jesus deu-se no ano 33 depois de Cristo. E nós vemos que ali, cerca de 10 a 15 anos depois, esta carta foi enviada, escrita, elaborada e enviada, já vamos ver a quem. É muito provável que Tiago tenha escrito esta carta para todos os judeus que, acabados de se converter a Jesus e de se terem tornado cristãos, estavam, tal como ele, e isto é descrito em Atos 12, a sofrer uma perseguição por causa desta nova religião que estava a surgir. Aliás, quando nós lemos no versículo 1, capítulo 1, diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E esta palavra dispersão tem a ver com dispersar. Como que, estando os judeus todos em Jerusalém, houve uma perseguição contra esta nova religião, contra este legado de Jesus, e eles tiveram que sair de Jerusalém, espalhar-se por Samaria, pela Ásia Menor, e assim começou esta dispersão. E Tiago, apercebendo-se do complicado que era viver em terra estrangeira, com uma nova identidade em Jesus, com toda a cultura que havia judaica, ele sente a necessidade de escrever esta carta em termos muito práticos. Quase como que, olha, vocês não sabem como é que devem agir assim? Façam isto. Ajam assim. Façam isto. Este é o comportamento que devem ter, em termos muito práticos. Porque acredito que tudo aquilo que implica ser estrangeiro, tudo aquilo que implica ser cristão em terras de outros deuses, inclusive de judeus devotos ainda ao judaísmo, como os fariseus, os saduceus, que implementaram esta perseguição. Como é que agora eu tenho que agir? Como é que eu, sendo seguidor de Jesus, estando numa terra estrangeira, vou agir diante desta situação? E Tiago, ele faz, eu vou falar também disto mais à frente, utiliza quase como um estilo de provérbios, de frases curtas, para dizer, vocês têm de fazer isto, façam isto, assim desta maneira, cuidado com isto, ajam assim. E nós vamos ver mais tarde também como é que isso vai ser elaborado. Então, aquilo que eu falei, em Tiago 1, vemos que os destinatários desta carta eram os judeus que estavam espalhados pelo mundo, a dispersão, que teriam sido dispersos pela perseguição imposta aos novos seguidores de Jesus Cristo, pelas autoridades religiosas judaicas e o Império Romano também. Que numa primeira fase, antes de haver essa conversão da parte do imperador e ter-se espalhado como religião oficial do Império Romano, antes disso, houve uma perseguição severa em que os cristãos eram muito maltratados, mesmo mortos em praças públicas, em coliseus, etc. Se analisarmos as restantes datas dos livros do Novo Testamento, verificamos que a carta de Tiago é a mais antiga de todos os livros do Novo Testamento, tendo sido escrita apenas cerca de 10, 15 anos após a ascensão de Jesus, que ocorreu no ano 33. É interessante ver que Tiago até foi escrito mesmo antes do que alguns evangelhos. É o escrito mais antigo que existe no Novo Testamento. Verdade que nós não temos assim o Novo Testamento organizado, por uma questão, quem o organizou assim terá recebido a orientação da parte de Deus e é fácil de entender a forma como começa nos Evangelhos e acaba no Apocalipse, mas se nós formos estudar, Tiago é o escrito mais antigo do Novo Testamento que nós temos. Em Tiago 2.2, quando é usado o termo sinagoga, e é interessante ver, se nós abrirmos lá, Tiago 2.2, está lá este termo sinagoga, consegue-se com isso comprovar que Tiago escreve exclusivamente para um público judeu, porque era um termo judaico.
e que o termo igreja ainda não estava a ser comumente utilizado pelos judeus para definir o local onde o grupo de pessoas se reuniam para adorar a Jesus. Então, Tiago ele usa estes paralelismos com a religião judaica para que os judeus também pudessem entender algumas pontes daquilo que era a sua cultura com esta nova vida em Cristo. E ele fala então, né, depois mais tarde nós vamos ver durante o mês de agosto, os cultos do mês de agosto, é interessante ver que lá em 2:2, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem, né? Mas aqueles judeus já não frequentavam sinagogas. Eles tinham os espaços deles, casa em casa. Só que o Tiago ele tem esta preocupação para que os destinatários pudessem entender aquilo que ele estava a dizer. Ele adapta alguns termos judaicos para que os judeus cristãos, pudessem perceber aquilo que ele queria dizer. Dizer também características e temas da epístola. O escrito de Tiago tem sido diversamente considerado como uma epístola, uma carta, um sermão para ser lido em voz alta nas igrejas, ou seja, não foi escrito diretamente para uma igreja, mas para um grupo de cristãos que estava espalhados por várias cidades. E a carta era rodada. Liam, chegavam a uma igreja, vamos imaginar, na altura ainda não havia a dispersão tão grande como depois mais tarde existe com Paulo, mas, por exemplo, uma igreja na Samaria, estava lá, alguém lia Tiago, servo de Deus e de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, está-nos a mandar uma carta. E ele era lido em voz alta para que a igreja pudesse receber este ensinamento. Depois, mais tarde, e alguém pegava, não sei, a cavala e ia entregar a uma outra igreja, a outro grupo que eles sabiam, outro grupo de cristãos que estão ali, e era lido, e era assim que a carta circulava, era assim também que acontecia com algumas cartas também de Paulo. Uma forma de literatura de sabedoria, semelhante aos provérbios, frases curtas que demonstram sabedoria prática de vida com Deus. Isto porquê? Porque os judeus reconheceriam este tipo de linguagem. Era comum para eles, porque no Antigo Testamento estava lá, era claro, era fácil de entender. O livro de Provérbios era uma coisa fácil, que eles tinham acesso. E Tiago ele usa também em parte esta metodologia, este método de frases curtas de sabedoria prática, sabedoria de vivência, para sabermos como obedecer ao Senhor. Uma diatribe, e eu tive que ver o que é que eu, quando fui consultar alguns livros sobre aquilo que estou aqui a falar, estava lá que a carta era considerada como uma diatribe. E eu fui ver ao dicionário e diz, então, discurso retórico, uma oração longa, embora muitas vezes reduzida à escrita, feita em críticas a alguém ou algo, geralmente empregando humor, sarcasmo e apela à emoção. Como que, por vezes, Tiago, usando ou humor ou quase que perguntas retóricas, ele quer levar o leitor a entender aquilo que é como é que deve ser a vivência de um cristão. Uma exortação moral também. Nós vemos que é muito forte a questão da moralidade na carta de Tiago. A moral, como é que deve ser a nossa moral? A forma como nós devemos lidar de acordo com os problemas da vida. De que forma é que nós devemos decidir entre uma coisa ou outra. E os seguidores de Cristo tinham de agir de uma determinada forma também. Todas estas categorias podem coexistir juntas numa obra, como é, por exemplo, o exemplo desta de Tiago. A epístola tem um marcante estilo judaico, refere-se ao Antigo Testamento com frequência, foi escrita para judeus. A escrita usada por Tiago é, em parte, semelhante ao estilo dos discursos de Jesus. É muito interessante ver que Tiago, ele procura, na carta que ele escreve, usar um estilo de discurso igual ao de Jesus. Porque era fácil para um judeu se lembrar, parece que é o nosso mestre a falar. Parece que é mesmo alguém que vem da parte do nosso mestre. É o irmão do nosso mestre. Então vamos tomar atenção àquilo que ele está a dizer. A carta ensina a importância de lidar com a aflição do ponto de vista da fé e o relacionamento entre fé e obras ativas de obediência a Cristo recebe também especial atenção. Isto porque, irmãos, garanto-vos,
um judeu que se tinha acabado de converter ao cristianismo numa terra estrangeira, sendo perseguido, ele passava por aflições. Passava. Ele passava por momentos em que estava confuso, em que eu vou fazer obras boas, manifestando a minha fé a alguém que me trata mal? E Tiago diz, sim, é isso a que nós somos chamados. Fazer boas obras, mesmo para com aqueles que nos perseguem, mesmo estando numa terra estrangeira, porque nós somos novas criaturas, nós somos cristãos. Agora é aquele momento em que eu estou no impasse. Avance ou não? Nós vamos ler, pelo menos vamos ler o capítulo 1 e depois eu vou deixar a explicação do capítulo 1 para a semana, irmãos, está bem? A minha ideia é mesmo também hoje poder criar uma base para que vocês possam perceber com o que é que nós estamos a lidar, né? Qual é o pano de fundo desta carta de Tiago. E nós percebemos que o pano de fundo é uma carta de um líder que está preocupado com os seus irmãos, porque eles estão dispersos em terra estrangeira, a serem perseguidos, mas que mesmo assim têm de colocar em prática a sua fé por meio de boas obras. Eu vou pedir a várias pessoas para ler um versículo cada um, por favor. Da parte de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos do povo de Deus dispersas pelo mundo, saudações. Outra pessoa? Meus irmãos, devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações. Pois sabem que uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. Procurem ser perseverantes até ao fim, para chegarem a ser completamente perfeitos, sem faltar nada. Alguém tem que ser suficiente dessa área. Se dá a todos de graça sem humilhar ninguém e ser humilhado. Não. Agora é outro versículo, Ah, ok. Sim. Mas aquele que deve pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é como as ondas do mar levadas pelo vento. Esse nem quem sequer conseguir alguma coisa do Senhor. Pois é um indeciso e pouco seguro em tudo o que faz. Aquele irmão que for de condição humilde deve sentir-se orgulhoso por Deus o engrandecer. E o que for rico deve sentir-se orgulhoso por Deus o humilhar, pois sabe que a sua vida é breve como a flor do campo. Quando o sol se levanta e vem o calor, seca a planta e sua flor murcha e a beleza do seu aspecto desaparece. Assim também o rico há de murchar a sua ambição de riquezas. Diz aquele que resiste às tentações. Força. E diz aquele que resiste às tentações, porque depois de ter sido provado, recebe como prémio a vida eterna que Deus concedeu aos que o amam. Mas quando alguém for tentado, não diga, foi Deus que me mandou esta tentação. Porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Os maus desejos é que são motivo de tentação para cada um, seduzindo e desviando do caminho certo. Deste modo, o mau desejo gera o pecado e o pecado, como consequência final, produz a morte. Não se deixe enganar. Deus diz irmãos. Tudo que recebemos de bom e perfeito vem do céu, do mais, da fonte de toda a luz. Nele não há mudança nem sombra alguma. Pela sua própria decisão, trouxe-nos à luz da vida por meio da sua palavra de verdade, para sermos os primeiros frutos do seu reino. Gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar, nem irritar-se com facilidade. Pois quem se irrita
isso ponham de lado toda a espécie de impureza e qualquer resto de maldade e recebam com humildade a semente da palavra de Deus, que tem poder para vos salvar a vida. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem com ouvi-la, porque desse modo enganam-se a si mesmos. Aquele que se contenta com ouvir e não põe em prática a palavra é como alguém que se vai vir ao espelho. Vê a sua cara, mas mal se volta, esquece logo como era. Pelo contrário, aquele que presta atenção à verdadeira lei, a da liberdade, e que continua a fazer caso dela, não é como um simples ouvinte que se esquece logo. É alguém que ouve e pratica. E assim é que ele encontrará a felicidade. Também acha que é uma pessoa muito religiosa, mas não domina a sua língua, está completamente enganado. A sua religião é limpa. A pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. E aqui termina o capítulo 1 desta carta de Tiago. Muita coisa prática a aprender. Nós para a semana vamos estudar alguns aspectos deste primeiro capítulo e tentar perceber o que é que uma carta escrita há milhares de anos atrás, para judeus, tem a nos dizer a nós que vivemos em Portugal no ano 2021. Não é por acaso que esta carta está no cânon. Aliás, ela no início até teve ali alguma controvérsia, por ser uma carta muito virada para a questão prática e das boas obras. A carta de Romanos, por exemplo, que é muito mais baseada na questão da fé, por parte de alguns pais da Igreja, como Martinho Lutero, teve muito mais facilidade em entrar na questão de ser considerado algo mesmo vindo da parte de Deus. E a carta de Tiago foi um pouco colocada de parte. A carta de Tiago foi colocada de parte porque a questão do conflito que havia entre a Igreja Católica Romana e os protestantes, da questão de que a fé vem pelas obras, enquanto que os protestantes diziam, não é primeiro as obras e depois a fé, é primeiro a fé e depois as obras. Porque a Igreja Católica Romana tem muito esta questão da teologia de que nós precisamos de fazer obras para ganhar a salvação, para ganhar o favor de Deus. E a carta de Tiago tem uma vertente muito focada nas obras. Mas nós temos esta parte bem ciente. E nós vimos isto na altura da ceia. De que a salvação veio pela graça. Pela graça, não é mediante as obras. E nós estudámos isto na primeira parte da ceia. Mas também é muito importante que a nossa fé seja uma fé ativa. E é isto que Tiago está a dizer. Irmãos, o facto de vocês viverem numa terra estrangeira como perseguidos, dispersos, não é desculpa para que a vossa fé não seja prática e não seja algo que trate bem os outros. Li uma frase que, em jeito de conclusão, vou deixar para nós podermos pensar. Ok, isto era a conclusão, exatamente. Eu para a semana vou falar desta conclusão, porque para mim este no capítulo 1 é o verso-chave, mas eu não quero já avançar, eu vou para a semana falar um pouco disto. Mas esta frase deste senhor, um senhor que viveu no princípio dos anos 1900, entre 1900 a 1980 e pouco, 90, ele diz: a credibilidade do cristianismo exige que a verdade não seja meramente defendida, mas também praticada, não só discutida, mas também vivida. E é isto que Tiago nos quer passar também. Está bem, irmãos? Para a semana vamos poder entrar em mais pormenores sobre este capítulo 1. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a estar focados naquilo que é o nosso caráter e nós, de coração, pedirmos para que o Espírito Santo possa transformá-lo. Muitas das vezes andamos concentrados mais naquilo que é performance, desempenho.
esquecendo-nos que aquilo que Tu queres realmente mudar em nós, Senhor, é o nosso caráter. É que ao longo da nossa vida nós possamos ser mais iguais ao Teu Filho Jesus. A carta de Tiago, Senhor, ensina-nos como nós devemos ser praticantes da palavra. E esta sinergia de saber como devemos praticar, que esta prática possa realmente vir de uma fé verdadeira, de um caráter transformado, porque somos novas criaturas em Cristo. E pensando, Senhor, naquelas pessoas, naqueles meus irmãos lá no início, todas as dificuldades que eles estavam a passar, todas as aflições, todas as provações. E mesmo assim eles foram desafiados a estar alegres e a serem sal e luz no local onde se encontravam. Senhor, temos tanto a aprender com eles. Ensina-nos, Senhor, que o livro de Tiago, sendo a Tua palavra inspirada, possa transformar os nossos corações. Entregamos isto no nome de Jesus. Amém. Bom domingo, irmãos. Boa semana. Terça-feira temos reunião de oração. Não se esqueçam, contamos com a presença de todos. Que o Senhor vos possa abençoar grandemente. Obrigado.